Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas dos mais diferentes áreas e segmentos da nutrição com profissionais da nutrição renomados, compartilhando informações. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas nas redes sociais, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje vamos estar falando sobre os paradoxos da nutrição clínica. E para isso convidamos pela segunda vez, né, a nutricionista a doutora Lenita Borba, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Lenita, tudo bem? Tudo, eu que agradeço o convite, eu adoro este canal, eu acho Oh. que ele é especial, né? Porque ele, além de trazer o conhecimento, né? Ele vem de um nutricionista preocupado com os outros nutricionistas, né? Então, assim, a gente fica muito feliz porque é fortalecendo a categoria que a gente cresce, né? A gente não pode ver no outro um concorrente, a gente tem que ver no outro um companheiro de trabalho que, ao valorizar o seu trabalho e ao desenvolvê-lo de forma correta, coerente e científica, engrandece a nossa profissão e, consequentemente, a nossa categoria. Então, assim, toda vez que você me convidar, eu vou aceitar, com certeza. Então teremos muitas entrevistas aí, hein? Muitas, hein? Vamos falar um pouquinho sobre a nutricionista doutora Lenita Borba. É nutricionista clínica, né? Atualmente atua no Hospital Dante Pazanese, é docente, palestrante, atuante na causa da nutrição. É um modelo, né, de profissional completa, centrada, respeitosa, humana, né? Em todas as entrevistas que vemos, nós temos essa percepção, né? É fundadora do canal Conhecer Nutrição, que futuramente teremos novidades, e é mestre em ciências, especialista em saúde pública e é uma moradora ilustre da Ilha do Bororé, correto? Correto, correto. Aqui na paz, aqui estava há pouco instante atrás, quando cheguei em casa, estava ouvindo os pássaros e estava ouvindo um barulho diferente. Aí meu marido me falou que era macaco. Aí ficamos procurando onde estava o macaco, mas ele fugiu nos galhos. Tudo tão perto. E é São Paulo, viu, gente? Para quem não é da cidade de São Paulo, a Ilha do Bororé ainda é São pertencente Paulo. ao município de São Paulo. É um refúgio, né? Extrema Zona Sul de São Paulo. Venham conhecer. Opa! Começando a entrevista, analisando o significado da palavra paradoxo, né, no Aurélio, é um argumento, né, que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano ou desafia a opinião, a crença ordinária e compartilhada pela maioria, né? E na nutrição clínica, com certeza, quem fez especialização, estágio ou faz, se depara muito com alguns paradoxos, né? E a nutricionista Lenita Borba, que por muito tempo orientou muitos estagiários e hoje orienta os aprimorandos, né? Tem essa percepção desses paradoxos da nutrição clínica muito abrangentes, né? Correto? Mais ou menos por aí? Sim, sim. E os paradoxos, eles são constantes na nossa vida, né? Eu acho que o que mais se aproxima, assim, culturalmente, né, daquilo que a gente consegue, para a gente entender melhor, conseguir visualizar, a banda Legião Urbana, quando gravou um trecho da poesia de Luiz de Camões, né? Que amor é fogo que arde sem se ver, né? Ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Então, assim, o que é isso? Né? O que é tão discrepante, é tão diferente uma coisa da outra, mas que as duas estão juntas ali. E anos trabalhando nas unidades hospitalares, a gente consegue observar a realidade, né? A nossa vivência no dia a dia e como que a gente tem que lidar com essas situações que são paradoxas, né? Que estão além
daquilo que a gente conhece aí pela ciência ou conhece pela nossa prática, né? Então, são surpresas que acontecem no nosso dia a dia e que a gente tem que lidar e aprender. E aí a prática traz esse fortalecimento. Mas quem aí ainda não é nutricionista, que está estudando, que quer entrar na área clínica, ou que atua, mas ainda não se deparou com situações problemáticas nesse sentido, ou não reparou que se deparou com situações problemáticas nesse sentido, eu acho importante a gente fazer uma análise. Então, hoje eu quero estar mostrando para vocês assim, o objetivo é justamente trazer uma análise daquilo, de como a gente pode se comportar quando surgem questões paradoxais no nosso dia a dia. A primeira que eu inicio seria a prescrição da dieta e a prescrição dietética, né? E aqueles muitos indicamentos que os médicos colocam, como DPI, que seria a dieta paridade, mas existe essa dieta paridade, né? Ou dieta de acordo com a IMTN, né? Já é um paradoxo muito grande aí, né? Sim, porque assim, legalmente, a prescrição médica, ela tem o seu primeiro item, que é justamente a dieta. Ou seja, a prescrição da dieta, ela é uma obrigatoriedade legal do médico. Então, aquela prescrição, ela legalmente deve ser seguida pela instituição. Tá? Então, assim, nós aprendemos dentro do nosso curso, da nossa formação, que nós temos a capacidade técnica e nós temos o direito também legal, né, de ter como atribuição privativa a prescrição dietética. Ou seja, se legalmente a prescrição médica é uma obrigatoriedade médica e a dietética do nutricionista, o que a gente vai fazer? Né? Ou seja, né, como que a gente vai fazer uma legislação sobrepor a outra? Legalmente, a do médico estaria acima da nossa legislação, né? Ele faria a prescrição. Mas a gente sabe também que muitas vezes se confunde muito a questão do que é prescrição de dieta e o que é prescrição dietética. Então, eu vou tentar aqui fazer a definição das duas. Ou seja, a prescrição médica da dieta, ela pressupõe que haja uma avaliação clínica de capacidade funcional desse paciente de se alimentar, seja ele via oral, via enteral ou via parenteral, de nutrição. Tá? Então, é o médico que tem a capacidade de dizer se esse paciente tem condições de receber alimentação via oral, enteral ou parenteral. Por isso que o primeiro item da prescrição médica tem que ser a via de administração. Então, é dieta via oral, via sonda nasoenteral, via nutrição parenteral. Tá? Então, é ele que diz, a primeira coisa. A segunda seria a consistência. Se é uma dieta via oral, qual que é a consistência dessa dieta? É uma dieta geral? É uma dieta branda, pastosa, leve, líquida, né? E assim vai. Se fosse uma nutrição integral, seria a especialidade dessa dieta. Se é uma dieta hiperproteica, hipercalórica, normoglicídica, com glúten, sem glúten, com lactose, sem lactose, tá? E o terceiro item seria o quê? Seria especificidade, que estaria ligada à necessidade desse indivíduo se ele tiver alguma comorbidade. Então, hipertensão, diabetes, obstipação, diarreia, tá? E assim sucessivamente. Então, essa seria a obrigação do médico. A partir do momento que ele liberou uma alimentação via oral, né, o nutricionista ele tem a obrigação da prescrição dietética. E o que seria isso? Né? Prescrever a alimentação de acordo com a condição daquele indivíduo, condição
clínica também, né? As doenças, a comorbidade, mas adequar a necessidade dele, seja de consistência, seja de especificidade da doença. Então, para isso, ele tem que analisar a condição que o paciente apresenta, fazer uma análise clínica, ver se tem dentição, se a mastigação está eficiente, se a dentição é substitutiva, se é uso de prótese dentária, se essa prótese ela existe, ela é funcional naquele momento, se ele não tem dificuldade de deglutição, se ele engole sem engasgar, se tiver alguma dificuldade, tem que acionar a fonoaudiologia para avaliação. Então, ele vai adequar a consistência, ele vai adequar a especificidade, ele vai adequar as necessidades pessoais de cada um, que são os gostos pessoais. Né? Eu gosto de leite, não gosto de leite. Se eu não gosto de leite, posso substituir por outro similar ou não? Então, é o nutricionista que vai fazer essas adequações. Tá? Então, se é prescrito uma dieta por sonda nasointeral pelo médico, por exemplo, o nutricionista, ele vai dizer qual a melhor fórmula para aquela condição que o paciente está. Isso é prescrição dietética. Tá? Então, assim, o que as instituições têm que entender que o nutricionista não é inimigo do médico, o médico não é inimigo do nutricionista. Nós não estamos ali para brigar. Eu não quero fazer o papel do médico e eu também não quero que o médico faça o meu papel, porque nenhum e nem outro tem capacidade técnica para substituir um ou outro, né? Nós não fomos treinados para isso. Agora, a partir do momento que o nutricionista avalia que um consumo alimentar está menor que 60% das necessidades nutricionais desse paciente, o nutricionista tem mais a obrigação de dizer para aquele médico que hoje existe uma indicação de terapia nutricional enteral para esse indivíduo, independente dele estar se alimentando via oral. E aí, a partir desse momento, que o nutricionista vai abrindo um campo de trabalho, uma mescla de trabalho. Tá? A partir do momento que um paciente não apresenta restrição hídrica, mas você avalia, junto com a fisioterapia, que esse paciente ele está com edema pulmonar, por exemplo, ou você vê um balanço hídrico, que tem lá um balanço hídrico que apresenta que esse indivíduo está retendo líquido, né? Que e esse reter é maior do que o eliminar a partir do consumo, então que ele necessita de uma restrição hídrica. Então, tudo isso, muitas vezes, você pode, junto com o médico, definir ali aquela conduta ele prescrever, e os dois trabalharem juntos. Né? É possível essa prescrição, dieta DPI, dieta para idade. Então, nem escreve, a pessoa não escreve nem dieta para idade, põe lá no primeiro item DPI. Aí você, meu Deus, o que é isso? É dieta para idade. Ou seja, você vai definir qual é a melhor alimentação de acordo com a idade daquele indivíduo. Que ele pode ser um recém-nascido, prematura, por exemplo, pode ser até mesmo um idoso, dieta para idade. Ou seja, o médico, ele se abstém, né? E ele confia no seu posicionamento para definir qual é a melhor conduta ali. Mas assim essa confiança é complicado, né? É uma conquista do nutricionista. É uma conquista, né? E ela é diária. Principalmente se você estiver no hospital escola, ela é diária, porque a cada momento mudam-se ali, né, os responsáveis por aquele grupo de pacientes. Então, a instituição tem que confiar no seu trabalho, assim como dieta segundo MTN. Ou seja, o médico verificou que o paciente não come, não se alimenta via oral, e o paciente está com nutrição integral. Então, ele fala, nutrição integral de acordo com a MTN. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande para a gente, porque a gente tem que definir o que ele vai ingerir, volume de ingestão, né, de infusão, aliás, por sonda, e ele também vai ter que definir necessidade hídrica desse indivíduo de acordo com o balanço hídrico. Então, você tem que fazer uma avaliação de necessidade hídrica daquele indivíduo, do balanço hídrico, de exames bioquímicos diariamente, para que você possa estar consciente da tarefa de fazer a prescrição
mais fundamentada ali, porque o médico confia que você tem capacidade para isso, lembrando que a MTN também tem um médico atuando dentro da equipe, né? Como E essa dica que a doutora Lenita deixa é para aquele nutri não ser o administrativo, né? Algumas clínicas têm aquele Exatamente. nutri que às vezes pega até o relatório online, prescreve, vê o que o médico tem pouco contato com o paciente, o cliente, porque ele fica mais na sala, atento ao que vai ser servido, à preparação, e não tem aquele feedback com o paciente no leito, né? Conhece esse paciente pela numeração do leito 510, 520, ele não tem essa Não, aproximação, essa não. humanização, né? Que o lado clínico é primordial, né? Sim, a gente está lidando com o ser humano, né? Ser humano que tem uma vida pela frente e que depende de você para essa caminhada junto à equipe multiprofissional. Então, é uma responsabilidade muito grande. E a gente não é nutricionista completo se a gente não acompanhar, né? Não fazer as visitas, não avaliar ali consumo alimentar ou a infusão da dieta integral. Se a gente não faz o propósito da nutrição, né? Qual é o nosso papel? Né? O nosso papel não é simplesmente se simplesmente fosse pegar a prescrição médica e trazer essa prescrição médica até a unidade de produção de alimentos e fazer uma alimentação extremamente balanceada para esse indivíduo, ué, isso para que a gente existe? Né? Para que o nutricionista clínico existe? Qual é o papel, a função? Então, se a gente não demonstrar a nossa verdadeira função, quem que vai confiar no nosso verdadeiro trabalho? Se a gente não mostrar conhecimento técnico em cima daquilo que a gente está atuando, como é que a equipe médica vai confiar de deixar na sua mão a prescrição dietética? E até mesmo a própria prescrição da dieta. Então, a gente tem que estar ali o tempo inteiro, mostrando o nosso trabalho. E até o doutor Daniel Magnoni, né, nutrólogo, ele fala assim que a gente tem que ser, a gente não pode ser nutricionista pato, né? Assim, uma pata que bota ovo e fica lá quietinha. A gente tem que ser uma nutricionista galinha, que bota ovo e cacareja para todo mundo saber o que você está fazendo. Você está Esse é ali. nosso papel. Todo mundo tem que estar sabendo. Então, a gente tem que buscar e correr atrás desse médico, explicar a importância daquilo que a gente está fazendo, fazer treinamentos. Esse é o nosso papel. Né, fazer a evolução em prontuário, no prontuário médico, de forma a conscientizar a todos do nosso papel, que nós existimos. Né? Então, isso é extremamente importante. Então, fazer a diferença, né? Esse paradoxo do que é prescrição médica e prescrição dietética, hoje eu acredito que cabe muito esse papel de buscar o seu lugar no espaço, né? Que é essa unidade hospitalar, ao nutricionista, porque o médico ele já está ali, ele já tem o papel dele muito bem consciente e reconhecido. Então, nós precisamos buscar o nosso reconhecimento, infelizmente ainda. Então, durante toda essa minha carreira, eu sempre busquei isso. E até hoje a gente busca isso. E fico muito feliz, porque hoje somos convidados não só a palestrar em congressos da área da nutrição, mas somos convidados a palestrar em congressos Com médicos, certeza, com certeza. especificamente médicos. Né? Então, isso é muito importante, é a gente valorizar o nosso trabalho. Quando a gente faz isso, é uma autovalorização, é o nosso papel, tá? É aquilo que é a nossa conquista diária, né? Então, por isso que é extremamente importante. Segundo paradoxo, seria nos pacientes em distanasia, né? Os paliativos, né? Que tem muito algo a dizer. Eu mantenho, eu forneço esse alimento, mesmo sabendo que não tem uma recuperação. Eu faço esse último desejo, mas é o último ou não? É a humanização que entra nesse paciente paliativo é um paradoxo também, né?
É um paradoxo bem, e que muitos não entendem, né? Muitos não entendem. E eu fui uma das pioneiras dentro do cuidado paliativo, de inaugurar no IANSP, né, no Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo, uma ala específica para cuidados paliativos, né, de pacientes em cuidados paliativos, que tinha uma característica específica. Então, a gente sabe que hoje os cuidados paliativos, eles têm como definição, né, aquele indivíduo que a sua doença já não tem mais cura, né? Ela não tem cura, ela tem o controle da sintomatologia, né, para que ela não haja uma progressão ali, mas ela não tem cura. Então, se a gente for pensar assim, estar diabético, né, é uma doença que tem aí um cuidado paliativo. Por quê? Porque ela não tem cura ainda, né? Ela tem controle. A gente consegue fazer o controle. Porém, se a gente pega, joga aos extremos do cuidado paliativo, né? Aquele indivíduo que já está na fase final da vida, que é aquilo que a gente chama de terminalidade. A terminalidade, que a gente já não tem mais prognóstico da nossa doença, ou seja, cientificamente já existem estudos que demonstram aí já uma contagem de tempo de vida ali, né, de acordo com a progressão daquela determinada doença. Acho que a partir desse momento, a gente vai pensar aí no fundamento principal do cuidado paliativo dessa fase, que é trazer o conforto, né? Que é trazer aquilo que não traga descompensação desse indivíduo, que não traga maior sofrimento, maior dor, tá? Então, a partir deste momento que eu acho que a gente tem que entrar de acordo, se o indivíduo ainda tiver, o paciente estiver consciente, entrar de acordo com ele, com aquilo que ele deseja, o que ele quer, o que vai te fazer sentir bem nesse momento. Alguns preferem sair de algum aparelho e ir para casa e passar o resto do dia, dos dias de vida em casa, né? Outros já não têm mais essa consciência, né? Estão em ventilação mecânica, respirando através de aparelhos. Então, assim, só que antes dele chegar nessa fase, né, possivelmente já foi informado a ele, ao familiar, dos cuidados naquele período. Então, assim, o que ele quer na fase de terminalidade dele? Né? Ele quer assumir e assinar o papel de estar paliativo, ou ele não quer, ele quer arriscar e quer tentar até o último respiro, até o final da vida. Mas isso é o paciente que quer, isso vai trazer maior conforto para ele. Então, é essa avaliação que a gente tem que ter. E com a alimentação é a mesma coisa, só que isso, para o nutricionista, é um paradoxo, porque você foi treinado a alimentar o indivíduo, que o alimento ele é o combustível para a vida. Então, como que você pode não alimentar? Ou dar alimentos, oferecer alimentos, autorizar, ofertar alimentos que não seguem a doutrina científica daquele acompanhamento naquele momento. Então, o que vai se pensar ali? Por muitas vezes, eu cheguei a ter pacientes paliativos antes mesmo da criação de uma enfermaria específica de cuidados paliativos, mas dentro de enfermarias padrão, né, de tratamento de doenças, no qual fui duramente criticada por equipe médica por eu estar ter ofertado para o paciente. Não, eu lembro como se fosse hoje, há uns 18 anos atrás, né? O paciente me solicitou um pudim de leite, ele estava entrando em encefalopatia já. E aí eu falei, vou dar um pudim de leite pro homem, que eu não sei se amanhã ele está aqui para comer A o pudim de leite. humanização, né? A Então, humanização. assim, só que nesse período não tinha ainda os cuidados paliativos existentes dessa forma tão científica e hoje, né, validada cientificamente. Então, a gente é criticado da mesma forma que a gente se autocritica quando a gente pega na UTI.
Um paciente que está lá em ventilação mecânica, mas que os órgãos vão parando um a um, e aí chega aquele momento que a alimentação via oral é um risco. E a nutrição parenteral, por exemplo, é um desconforto, né? Pode, é um tratamento mais invasivo que vai trazer dor momentaneamente. E será que vai trazer o objetivo principal dessa nutrição? Será que não dá para fazer periférica naquele período? Precisa ser central, mais risco de infecção? O que a gente quer? Então, assim, não existe uma resposta. Por isso que hoje os cuidados paliativos institucionais, eles são sempre com grupos multidisciplinares, né? Com uma equipe multidisciplinar. Porque cada paciente é uma história, cada paciente é uma necessidade, e essa necessidade ela tem que vir deste indivíduo, desse paciente, desse ser humano, e a necessidade tem que vir dos familiares quando esse ser humano não pode mais responder por ele, né? Ou respeitando aquilo que esse ser humano quis antes de ficar inconsciente, ou definindo ali a conduta que a família quer responder naquele momento. Então, para a gente, o nosso papel, ele é de acolhimento, mas que dói no coração, dói ver um paciente ali só com soro glicosado 7 dias, né? Dói no nosso coração. Parece que a gente... Mas a gente tem que entender que aquilo faz parte do processo e que ele nutricionalmente, naquele momento, pode não ser o ideal, mas para o desfecho favorável desse paciente, é o que melhor lhe serve, né? É o que melhor lhe conforta naquele momento. Então, a gente também tem que, no dia a dia, aprender com essas dificuldades, né? A dificuldade do paradoxo do viver, que nós somos treinados para trazer qualidade de vida. E na universidade, eu não sei hoje, mas na minha época, não se falava de qualidade de morte. E o cuidados paliativos veio para trazer qualidade de morte. E a gente ter a consciência de que a morte é o nosso fim. É o nosso fim, é o fim de todos nós. É a única certeza que nós temos. Então, da gente lidar como profissional de saúde de uma forma mais natural com a morte. Não que a morte seja esperada, desejada, não é essa a questão. Mas que a morte seja vista como algo natural. E se a gente puder trazer naquele momento conforto, para esse indivíduo e para os familiares de forma humanizada, é o nosso papel fundamental também. Então, quem vai lidar dentro da área clínica tem que pensar nisso também. Será que eu tenho condições de enfrentamento de situações como essa? Então, é uma coisa a gente se perguntar. Eu gostei muito que falou que há anos atrás não tinha esse cuidado com os cuidados paliativos, né? De uns anos para cá que tem estado em alta, né? Em cursos, em capacitação. E a doutora comentou muito da parenteral ser invasiva, mas a sonda nasoenteral também é. Às vezes, a indicação de uma sonda, se o paciente se alimenta, ele pode comer. Já não seria um paradoxo aí também? Então, aí é um paradoxo que nós, nutricionistas, temos que eliminar da equipe de saúde como um todo. A gente tem que ver a nutrição enteral como mais uma estratégia terapêutica. Tá? Então, assim, nós nutricionistas não podemos entender que a nutrição enteral ela seja um castigo. Então, assim, nós somos o último ser humano na face da Terra que pode ver a nutrição enteral como castigo. Tem que ver como estratégia terapêutica. Porque, lógico, se o indivíduo está se alimentando via oral, eu fico muito feliz de conseguir alcançar, dentro de uma estratégia alimentar, as necessidades desse indivíduo. Porém, nem sempre esse paciente consegue consumir aquilo que é suficiente para a sua necessidade nutricional.
E se ele não se alimentar de forma suficiente, isso pode acarretar problemas futuros. A gente sabe que a desnutrição, ela é de alta prevalência na unidade hospitalar. Ou seja, nós não podemos, de forma iatrogênica, levar esse indivíduo a se desnutrir no ambiente hospitalar, porque a gente já sabe que o ambiente hospitalar é desnutrogênico. Então, a terapia nutricional enteral, ela é uma estratégia. E cientificamente, a gente sabe que é uma recomendação que se o consumo do alimentar de uma pessoa estiver inferior a 75% das suas necessidades, nós indicamos aí a nutrição enteral, a nutrição via oral, ou seja, através de complementos alimentares, de suplementos, de modulação da alimentação desse indivíduo, nós conseguimos aí suprir, se ele aceitar, a necessidade dele diária. Porém, se o consumo dele tiver inferior a 60% das suas necessidades, eu vou precisar pelo menos de 2 suplementos a 3 suplementos alimentares para conseguir, durante o dia, suprir as necessidades nutricionais dele. E aí, para quem já não consegue se alimentar via oral, né, na quantidade suficiente, imagina um suplemento, 2 suplementos por dia. Então, a indicação seria utilizar a terapia nutricional enteral. Então, ela vem aí como uma estratégia terapêutica, né, de nutrição. Então, nós nutricionistas temos que ter isto na cabeça. A gente não pode fazer com os nossos pacientes que nem nós fazemos com as crianças em casa, que também é errado, né? Se não comer, você vai tomar uma injeção. Põe o dia que esse coitadinho precisa tomar uma injeção. Às vezes a bichinha nem dói, que nem vai tomar a vacina, mas é aquele desespero quando a gente vê aí nas redes sociais as crianças tendo que tirar sangue, porque é um medo que é construído, né? Da mesma forma, a nutrição enteral, ela é um medo, né? Eu já vi muito nutricionista, já corrigi muito colega de trabalho, muitos profissionais que estão lá se especializando no trabalho, no dia a dia, quando fala assim, olha, se não comer direito, a gente vai ter que passar uma sonda. Quer dizer, olha, se não comer direito, tá vendo? Você vai se ferrar, vai ter que comer por sonda. É Exato. horrível isso, né? Então, assim, a gente tem que levar a terapia integral como uma estratégia terapêutica e eliminar esse paradoxo da nossa cabeça e da equipe multiprofissional como um todo e do paciente também, e argumentar com essa equipe, com esse paciente, que a gente pode utilizar essa estratégia de forma suplementar. Assim que ele melhorar a alimentação, a gente saca a sonda, né? Explicar, falar a verdade. É um incômodo, é invasivo, explicar o processo, como vai ser. Não posso mentir para esse indivíduo. E aí ele vai dizer, eu quero ou não quero utilizar. E o médico vai dizer, eu vou indicar ou não vou indicar a passagem. Porque eu posso até indicar, mas prescrever jamais. Mas eu posso indicar, tá? Mas não adianta eu indicar se não for prescrito. Ou seja, eu tenho que ter uma equipe coesa que entenda esse posicionamento. Então, é este olhar que a gente tem que ter. Mas, realmente, é um paradoxo aí você alimentar alguém, né, e indicar a terapia nutricional integral. Mas não pode ser um paradoxo na nossa cabeça como nutricionista clínico, e a gente tem que eliminar esse paradoxo da cabeça do nosso paciente e pensar que a terapia nutricional integral, ela pode ser uma estratégia terapêutica. E a gente pode até estimular a alimentação via oral durante o dia e proporcionar essa suplementação via enteral noturna, por exemplo. Fica às 12 horas noturna correndo a dieta, desliga durante o dia, estimula a alimentação via oral, até o momento que clinicamente esse paciente está melhor, se alimentando melhor, podendo fazer o saque e o desmame da nutrição enteral. Certeza. Fica a ideia que para cada tipo de cliente é um olhar diferenciado, né? A gente sempre temos que analisar aquele como ele é único, né? Estratégias a gente vai criando de acordo com o que vai nos aparecendo, né? Isso, porque até então a nutrição enteral, até os primórdios da nutrição enteral, ela surgiu para quê? Quando o indivíduo não tivesse condições de se alimentar, seja pela inconsciência, seja por algum distúrbio
nutricional ou de TGI, né? Dificuldade aí, uma doença que não permita a deglutição, ou qualquer outra questão relacionada a algum tipo de doença que faça uma restrição alimentar e que você tenha que utilizar a sonda de forma exclusiva. E aí isso foi sendo desenvolvido terapeuticamente, né? E hoje a gente já sabe que a nutrição enteral, ela também é uma estratégia terapêutica para quando a gente não está se alimentando o suficiente. Ou seja, você melhora aí o prognóstico desse indivíduo, você reduz morbidade, você reduz mortalidade e ainda reduz custos hospitalares, reduz tempo de internação, melhora a recuperação pós alta hospitalar, ou seja, olha quantas coisas que a gente pode fazer durante a estadia desse indivíduo em unidade hospitalar com o uso de uma nutrição enteral suplementar. Da mesma forma, uma nutrição parenteral suplementar, né? Dependendo da necessidade de cada indivíduo. Também Então, entra é a a síndrome partir... da realimentação também, né? A síndrome da realimentação, ela é muito focada para um paciente que ficou um tempo, né? Ou para uma dieta líquida, ou para uma enteral, uma parenteral, esse resgate para geral passa por essa síndrome, né, de realimentação também, né? A gente tem que fazer uma evolução, né, desse indivíduo que ficou ou com a parenteral exclusiva por muito tempo, ou em jejum prolongado por muito tempo, ou é um paciente desnutrido grave, né, ou paciente desnutrido em todos os graus que a gente pode encontrar. Então, quando você volta a essa alimentação, ela tem que vir metabolicamente, gradativamente, seja ela via oral, enteral, parenteral. Por isso, a gente tem aí os exames bioquímicos que vêm para colaborar com a análise clínica desse processo, como o paciente ele se desenvolve durante esse processo. Então, tudo pode ser utilizado como estratégia terapêutica, mas a presença do profissional nutricionista é extremamente importante para que possa fazer esse acompanhamento, né? E um outro paradoxo seria mais na área da doutora, né, de doenças cardiovasculares, né, o sobrepeso e a obesidade, né, que dependendo da estratégia, ele entra como um fator de proteção ou um fator de risco, né? É um paradoxo também, né? É outro paradoxo, porque a gente sabe que um fator de risco para doenças cardiovasculares, um deles é o excesso de peso. Ou seja, então, se é um fator de risco para doenças cardiovasculares, então vamos utilizar uma estratégia aí de prevenção primária, ou seja, vamos eliminar o excesso de peso para que a gente não tenha risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Da mesma forma que a gente pode utilizar para aquele indivíduo que já tenha uma doença cardiovascular pré-estabelecida, né, a prevenção secundária, que é você tratar a obesidade, tratar o sobrepeso, para que ele não descompense a doença cardiovascular e até melhore sintomatologias de doenças cardiovasculares e até mesmo cure doenças cardiovasculares, como a hipertensão, por exemplo, que muitas vezes você reduzir, voltar a um peso normal, a hipertensão desaparece, né? Então, a gente pensa, já é muito clara essa questão do excesso de peso na prevenção primária e secundária em doenças cardiovasculares. Mas aí tem a questão da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é quando já o nosso coração, como um músculo que bombeia, né, o sangue, tanto para renovar, nutrir nas nossas células, como para oxigenar, já não tem mais condição de fazer a sua função, né? Ele já tem uma fração de ejeção muito baixa. Por quê? Porque ele já trabalhou demais, já se exercitou demais durante muito tempo, com aquela determinada doença cardiovascular, seja hipertensão ou outra, e aí ele começa a perder, aumentar o seu tamanho, por ser um músculo e trabalhou demais,
e aí ele começa a perder função, né? Quando a gente tem a insuficiência cardíaca, que é chamada fase final das doenças cardiovasculares, a gente tem aí um paradoxo muito grande, e esse paradoxo ele não é da prática clínica. Esse paradoxo ele é cientificamente comprovado, tá? A gente tem estudos atuais aí que demonstram claramente, inclusive nossa diretriz de insuficiência cardíaca deixa bem claro isso, a questão de indivíduos com insuficiência cardíaca que apresentam um sobrepeso ou uma obesidade leve como um fator de proteção, né, para a fase final da insuficiência cardíaca, que é esse indivíduo chegar em caquexia cardíaca, né, que é uma questão, é uma fase no qual esse indivíduo já está desnutrido, né? Uma condição de desnutrição. Desnutrição essa que a gente não chama de desnutrição, chama de caquexia. Por quê? Porque ela é uma desnutrição provinda de uma doença que, independente do que nós façamos durante o curso da doença, ela vai existir na fase final dessa doença. Porém, o que a gente pode fazer é reduzir a velocidade aumentar esse tempo, né, de resistência do organismo à caquexia cardíaca. Então, os estudos mostram que estar em sobrepeso ou obesidade leve pode ser um fator de proteção para a insuficiência cardíaca, tá? Então, aí a gente tem que pensar bem, quando esse indivíduo ele está com sobrepeso ou obesidade grau 1, mas ele apresenta insuficiência cardíaca grau 1 ou 2, leve, né, na classe funcional 1 ou 2, que ainda está em progressão, porque ela chega a 3 e a 4, por exemplo, que já está numa fase final, será que se esse indivíduo estimularmos a perda de peso, porque a gente sabe, quando a gente perde peso, a gente perde também massa magra. Para a gente manter massa magra, a gente precisa também de um consumo alimentar condizente, principalmente proteico, mas a gente precisa de atividade física de força. Será que esse indivíduo pode fazer atividade física de força? Se ele é liberado pelo médico para esse tipo de atividade física? Será que ele tem capacidade funcional para isso? Será que o estadiamento da doença permite isso, que os sinais clínicos que ele apresenta te dão capacidade física para ele, para desenvolvimento de atividade física? Então, também é outra doença que a própria diretriz, ela tem como recomendação a atuação da equipe multiprofissional, porque eu tenho que avaliar esse indivíduo como um todo. Eu não posso vê-lo como a insuficiência cardíaca. Eu tenho que ver ele como um todo, como um indivíduo, como todas as comorbidades que estão associadas à insuficiência cardíaca, né? Como a compensação das doenças, é um diabético, está compensado, é um paciente hipertenso, mas está compensado. Então, assim, colocar na balança todas essas condições e saber se o risco, se o benefício, ele supera o risco. E aí, risco-benefício, porque a gente está pensando na vida humana, é um ser humano, né? E explicar tudo isso para ele, que existe este paradoxo mesmo, mas que é um paradoxo científico, tá? E que para colaborar precisa de um profissional ali que seja conhecedor desse fato, mas que atue com uma equipe também que seja conhecedora, que valorize, mas que o paciente também tenha conhecimento disso, para que ele também possa opinar sobre a condição que ele está, para que ele possa ter consciência de que a perda de peso, ela pode ter um risco se ela não for associada a uma atividade física. E será que tenho condições de fazer isso? Financeiras, sociais, psicológicas, clínicas, né? Então, assim, é multiprofissional, não dá para a gente pensar sozinho. A gente tem que sair fora, né? Então, todos esses paradoxos que a gente discutiu hoje, a gente tem que sair fora da caixinha e pensar no indivíduo como um todo, e pensar na importância da atuação dele dentro desse processo e trazer a equipe multiprofissional para essa análise, né, de caso a caso. Por isso das reuniões, né? E o profissional nutricionista sempre ser, não é nem convocado, né? Ele fazer parte daquilo, né?
Uma outra aí que eu E estava se não vendo, faz, se ofereça a fazer. Desculpa. E se começar a não fazer. faz, se oferece. Ó, tô vendo que tem uma reunião médica aqui. Olha, posso participar? Posso participar? Ou vê com a equipe Vamos aí, Ofísio, você não pensou nunca em fazer um grupo aqui? Vamos fazer uma reuniãozinha de 1 hora, uma vez por semana, para a gente começar? Começa assim, e assim vai, até o ponto de você estar coeso. Então, assim, sempre tem que ter alguém que puxa o bonde. Sempre tem que ter alguém que vá ali e que corra atrás do prejuízo. Que aí e vai trazendo as outras pessoas, né? É que nem trio elétrico, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Assim, pá. Sim, Então, com o trio certeza. elétrico vai lá caminhando, ele está puxando aquele povo. Né? Tem um momento que o trio elétrico, uma vez, existiu em alguma fase da vida, que o trio elétrico, as pessoas seguiam ele de graça. Agora as pessoas pagam muito caro para seguir o trio elétrico. Então, isso a gente pode trazer para a nossa atuação clínica. Vai chegar um momento que vai ser difícil trazer as pessoas ali, mas depois, né, que a partir do momento que se conhece, que se vê o benefício, aí vai querer que a equipe Utiliza multiprofissional esteja presente. acaba virando até uma conduta, uma norma do hospital. Quem sai ganhando o Exatamente. hospital, os profissionais e a equipe como um todo, né? A doutora comentou algo sobre financeiro, né? Tem que analisar as condições financeiras, né? Nas orientações de alta, ainda mais para um paciente que vai ficar com dieta enteral, entra muito os benefícios da dieta caseira e só analisa os benefícios, mas não analisa o preparo, o risco de infecção, de sepse, que uma industrializada já não vai ter, né, nessa preparação. Às vezes, deixar a dieta caseira como o bom mocinho já não é um paradoxo também? Então, acho que parte do pressuposto que, assim, quando a gente pensa na dieta caseira, que a dieta caseira ela é mais barata que a dieta industrializada, eu não sei como a gente consegue comer durante 24 horas com R$ 19, por exemplo. E na nutrição enteral, a gente consegue. Tá? É o primeiro ponto, por dia. E pensando na dieta caseira, pensando naquele indivíduo em uso exclusivo, por exemplo, e que a gente sabe que hoje, pela SS 54, a gente pode solicitar gratuidade para a Secretaria do Estado da Saúde, a Comissão de Farmácia, para liberar gratuitamente até 45 dias para essas pessoas. Lembrando que o equipo e o frasco, ele vai ser fornecido pela Unidade Básica de Saúde da sua região. Então, o que essa família gastaria? O que esse paciente gastaria? Agora, pensando no reflexo contrário, que é incentivar o uso da alimentação via oral. Os estudos já deixam claro que a alimentação via oral, ela não traduz e não consegue traduzir o volume energético e de micronutrientes e de macronutrientes suficiente para aquele indivíduo, porque você precisa diluir para que ela consiga passar pelo catéter da sonda. Tá? Então, a gente tem que Vai ter conhecer. esse tempo, né? Vai ter alguém com esse tempo, com essa paciência, todos os dias, preparar essa dieta caseira, né? Às vezes ela sai Então, com é a. tudo isso mesmo, é tudo isso que a gente tem que analisar. Então, uma orientação de alta, ela tem que ser junto com o paciente, se ele tiver a possibilidade, né? A independência, a consciência, e junto com o familiar, o cuidador, seja o cuidador profissional, seja o cuidador domiciliário ou o cuidador algum conhecido que a família arrumou para ajudar naquele período. Então, essas pessoas têm que ter essa consciência. Então, tem que trazer junto a ela essa realidade. Então, quando a gente vai orientar, eu oriento, eu costumo fazer as duas orientações, mas eu deixo bem claro. E a orientação que nós temos hoje, que nós fornecemos, ela da dieta caseira, ela vai de uso com módulos e suplementos alimentares. Então, eu também Ou vou seja, gastar.
não é só com alimentos caseiros, né? Então, o que vale a pena ali, naquele momento? Então, a gente tem que analisar e ver o que normalmente essas pessoas já têm em casa para comer, né? O que que você come normalmente em casa? O que se tem? Tem carne todo dia, frutas, verduras e legumes todo dia, tem leite, né? Então, assim, porque se já não tem todo dia para o indivíduo comer, não vai ter, então não adianta, né? Então, vai ser um risco. Então, você tem que pensar em tudo isso e pensar numa estratégia que facilite esse processo. E isso também, a questão financeira, ela pode ser aí também uma justificativa, um laudo que o serviço social pode fazer, descrever, para que a gente anexe a solicitação de gratuidade para que a comissão de farmácia traga essa autorização aí, né, de dispensação dessa fórmula interal mais rápido para essa família, por exemplo, mais urgência. Então, é uma ideia. E esse ano, né, teve a nova, né, RDC, né, para a equipe de nutrição, né, que é a RDC 503, né, que saiu em maio. O que que ela teve de mudanças, assim, comparando com a anterior, né, a 63? Teve algo, assim, de mudanças, assim, que melhorou ou ficou algo pendente aí para um futuro upgrade, né, mais para frente? Então, eu acho, assim, eu tenho algumas críticas que eu já fazia à RDC 63. Para quem não conhece, né, a RDC 63, ela veio no ano de 2000 e ela traz os requisitos mínimos para utilização, né, da nutrição enteral em unidade hospitalar. E aí, junto com ela, traz a obrigatoriedade da exigência, a exigência, né? Desculpa, a exigência da criação de uma equipe multiprofissional de terapia nutricional, composta obrigatoriamente por um médico, um nutricionista, um farmacêutico e um enfermeiro. Tá? Isso foi um ganho muito grande que a gente teve lá em 2000, além de trazer todos os requisitos de exigência, né, de controle de qualidade, seja no atendimento da nutrição enteral, que também engloba via oral, como na parte de controle de qualidade e segurança da implantação dessa terapia nutricional enteral e oral institucionalmente. Então, isso já foi, assim, um boom, um ganho. Mas, com o passar dos anos, ela precisava, sim, ser atualizada, principalmente com a questão de controle de qualidade desses processos e seguranças. Por quê? Porque ela é de 2000, nós estamos em 2021. Então, fazem 21 anos que ela foi criada. Então, muitas coisas surgiram em termos de controle de qualidade, que não tinha sido contemplada e que a gente fazia adequações, e que também a gente trabalhava com outras legislações para fazer as adequações. Então, ela atualizou nesse sentido de segurança e controle de qualidade. Mas eu acho que uma crítica minha é com relação à questão da parte fundamental, a base da RDC 63, que a 503 agora, em maio de 2021, para mim deixou a desejar. Que é a primeira coisa que, assim, eu acredito que os profissionais que formam a equipe multiprofissional de terapia nutricional, eles tinham que ter, além da obrigatoriedade da sua existência, não só o médico, o enfermeiro, o farmacêutico e o nutricionista, mas deveria ter o fonoaudiólogo, o psicólogo, o assistente social, o fisioterapeuta, ou seja, a equipe multiprofissional como um todo. Né? Tendo na instituição o profissional, deveria fazer parte dessa equipe multiprofissional para ter uma visão ampla. Além disso, outra questão também que eu acho que deveria ser atualizada e não foi, é a exigência de que para ser da EMTN tenha que ser especialista em terapia nutricional ou ter título de especialista em terapia nutricional. E isso não é uma exigência, é só uma recomendação. Além disso, também que tivesse aí
uma normatização no sentido de número de profissionais por leito. Então, assim, eu tenho uma MTN formada que, no mínimo, ela tem que ter 4 pessoas, tá? 4 pessoas para um hospital de 1.000 leitos, como de 50 leitos, tá? Então, assim, qual é a diferença? A gente sabe que nós somos um grupo formal e administrativo, mas dependendo do número de leitos, eu vou precisar de um número maior de profissionais para fazer a fiscalização desse processo que deve ser feito também. Então, eu acho que isso deixou-se a desejar também, entre outras coisas, mas de qualquer forma, ainda enxergo positivamente a legislação, ainda enxergo ela como um marco histórico da área da nutrição também, porque ela exige, né, a presença do nutricionista nesse trabalho, assim como o PNAE exige. Então, ter legislações que obriguem a nossa presença já é um ganho muito grande dentro da nossa atuação profissional. Mas, lógico que depois de 21 anos atuando com a legislação, a gente quer uma mudança, né? E que muitas vezes trazer a formalização dessa mudança e a obrigatoriedade fica mais fácil de que ela aconteça, mas não que seja impossível de que ela aconteça, porque hoje, por exemplo, no hospital que eu atuo, no Dante Pazanese, nós temos uma equipe multiprofissional completa, nós temos fono, nós temos mais de um enfermeiro, nós temos mais que um nutricionista, tá? Então, nós convidamos outras áreas a participarem. Então, nós estamos, assim, além, né, do que o hospital nos permite estar além, o serviço nos permite estar além. Então, isso também deriva da nossa conquista. Mas, lógico que quando a legislação obriga, facilita a nossa vida. Outras coisas, com certeza. As ressalvas que a doutora Lenita fez, eu concordo com todas. Quem sabe, futuramente, na próxima atualização, elas já venham ter sido colocadas, né? E sobre esses paradoxos aí, ficou algum aí que a doutora acha que a gente não comentou, ou a gente deu uma lapidada em bastantes aí? Eu acho que, assim, de forma geral, eu acho que é um paradoxo, e eu vejo muito em rede social, eu vejo muito no meu dia a dia, é aquele negócio assim, reclama, reclama, reclama do que faz, não faz nada para mudar a realidade. Quer dizer, reclama do conselho que não faz por ele, reclama do sindicato que não faz por ele. Então, assim, reclama do conselho, mas também não faz o seu papel ali, respeitando a resolução 600 dentro das áreas de atribuição do profissional, né? Reclama aí o conselho que tem que resolver tudo. Não, existem coisas que são institucionais. E eu vou além, não é nem institucional, é social, é cultural. E a gente tem que mudar. A gente tem que dar o primeiro passo ali dentro desse processo. Tá? A gente tem que criar aí subsídios para a gente nos defender profissionalmente. Tá? A segunda coisa, reclama do sindicato, mas aceita receber um salário abaixo do piso salarial. Reclama da associação que representa cientificamente sua classe, a PAN, mas também não fortalece aí sendo sócio, não participa dos seus eventos, não se atualiza. Então, isso é um paradoxo, né? Se você quer ver mudança, você tem que ser o agente da mudança. Você tem que correr atrás do seu processo. E se você acha que você vai correr atrás e vai chegar um momento que você vai falar, ai, agora deu, parou, eu corro atrás até hoje, são 25 anos correndo atrás.
Estou arrependida, estou com raiva do mundo? Não estou. Não estou. Estou extremamente feliz com o meu trabalho. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Eu acho que um paradoxo é você estar infeliz com o seu trabalho e continuar ali fazendo a mesma coisa. Agora, se você tem a consciência que você quer só trabalhar pelo salário, então para de reclamar. Se sua função ali é receber o salário no final do mês, então não reclame mais. Receba, faça tudo que mandam você fazer. Se você quer mudanças, trace objetivos, crie estratégias para essas mudanças. Que com certeza, se você correr atrás, se você mostrar seu valor, você vai ser valorizada como tal. E assim a gente caminha aí. Então, eu acho que o Assim principal caminha a paradoxo humanidade, né? Terminei com o Lulu assim caminha a Santos agora. humanidade. É Começamos com verdade. Giovana Camões, terminamos com o Lulu Santos. Eclético, né? Assim caminha a humanidade. Tá vendo? Tá vendo? Ainda assim, eu já estou entregando a idade, né? E começando com Legião, Lu, a gente já vê a idade que eu tenho aí. Então, Ah, não, mas não. é 46 com muita honra. Opa, com certeza. Gente, eu queria agradecer muito a doutora Lenita Borba por participar dessa segunda entrevista. Aqueles que não viram, já existe uma primeira entrevista da doutora Lenita Borba, que ela falou sobre a nutrição enteral, né? Que foi muito importante as dicas, os conselhos, os direcionamentos, né? E nessa sobre os paradoxos, que foi muito útil para quem está em transição de carreira, para quem está se formando, ou pensando em atuar na área clínica, viu? Muito obrigado por compartilhar a sua opinião, sua visão e seu pensamento. E foi aquilo que comentou no início, né? Dividir, né? A gente temos que ter mais profissionais aptos a dividir. E eu agradeço por você sempre dividir, né, o seu conhecimento e a sua vivência. Eu estou aqui à disposição, eu fico muito feliz. Eu espero ter trazido aí alguma luz no fim do túnel para quem está aí assistindo. E assim, eu deixo uma dica aí, né? Mandem aí para o Conexão Nutricionista temas que vocês gostariam Com de certeza. ser discutidos, não só em nutrição clínica, mas em qualquer outra área, ou até mais específico mesmo, dentro de alguma área. Quero falar de cicatrização, quero falar de obesidade, né? E até mesmo trazer aí lives, né, Paulo? Fazer uma live aberta. Vamos conversar. E vem a primeira pergunta, seja o que Deus quiser, e a gente vai, responde aí. Vamos lá, com Vamos certeza. colocar uma coisa dinâmica aí, seja o que Deus quiser, a gente caminha. Com certeza, viu? Gratidão por ter aceito mais esse convite e já estou ansioso por terceiro, hein? Por terceiro bate-papo aí. Estou esperando, ansiosa. Opa, tchau. Tchau, tchau, beijo, gente.